saudamos com a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, por favor. Pegue sua Bíblia. Abra ela comigo. 2 Timóteo, capítulo 1. Verso 3. Quero agradecer a Deus pela alegria de podermos estar na sua casa para adorar os seus santos. Jovens, vocês estão tão bonitos. Eu até saudade de voltar a ser jovem assim, né? Estar no grupo, não ter tantas preocupações, né? Só estudar, trabalhar, começar a trabalhar um pouquinho, né? Vocês estão de parabéns. Obrigado pela oportunidade que me deu de convite. Deus abençoe a esposa, a liderança, pastor dessa igreja. Deus abençoe os obreiros que estão aqui presentes. Minha esposa linda que está ali. Evangelista Beatriz, meu amigo Moisés, brother, Deus do presente. É uma alegria conhecer vocês, como eu na cidade de Mafra, pastor Adson Belo, está na casa do pastor. Eu quero ler com você o texto que estão preparados aí comigo. Eu vi, ó, vocês viram que eu vi, né? Está dentro, eu vou me comunicar com vocês. Vamos ler? Eu quero ler na versão NA e depois na versão a mensagem que eu uso para fazer devocionais. Jonathan, Deus abençoe sua vida e sua casa. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro-me de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro-me das suas lágrimas. Estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro-me da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice. Eu estou certo de que habita também em você. Por esta razão eu venho lembrar-lhe: reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Glória a Deus. Eu quero ler a tradução da mensagem, um pouco diferente do que você tem aí, mas a mesma mensagem e conteúdo. Toda vez que pronuncio o seu nome em oração, que é praticamente o tempo todo, dou graças a Deus por você, ao Deus a quem adoro com toda a minha vida, na tradição dos meus antepassados. Sinto muito sua falta, especialmente quando me lembro da nossa última despedida. Em lágrimas, espero um reencontro em breve. Essa lembrança preciosa que me leva a outra integridade, a da sua fé. Uma fé rica, transmitida por sua avó, Lloyd, a sua mãe, Eunice, e agora a você. E o dom especial do ministério você recebeu quando impus as mãos sobre você e orei. Mantenha vivo esse dom. Deus não quer que sejamos tímidos com seus dons, mas ousados, amorosos e sensíveis. Glória a Deus. Curva a cabeça, deixa eu orar para você. Pai, nesse momento nós queremos te dar graça, nesse momento nós queremos te pedir que o Senhor nos envolva com tua graça, com tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, nós nos colocamos diante de ti, diante da tua palavra que tem toda a autoridade e todo o poder. Através dela nós vivemos, nos movemos e existimos. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor, como a Bíblia, a palavra de Deus, que é um organismo vivo, nos envolva nesta hora. Que ao abrir de minha boca não seja a minha voz, mas seja as tuas palavras.
pois elas são poderosas, elas são vivas, são eficazes, são suficientes. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos envolva, nos aviva, nos reaviva, fortaleça a nossa fé, dê vigor, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor fique conosco e fale, quebra cadeias, quebra aguilhões, quebra paredes de ignorância. Eu te peço, Pai, que o Senhor envolva uma geração aqui nesta noite, uma geração que está disposta a viver uma fé sem fingimentos, uma fé verdadeira e genuína em Tua presença. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus. A segunda carta de Paulo a Timóteo é a carta da despedida. Paulo está encerrando o seu ciclo, ele está em uma prisão de pelo menos, alguns dizem, no máximo de 10, 15 metros, apertado, dentro de uma masmorra, e ele está dedicando sua última vida, sua última voz, sua última palavra, suas últimas forças, suas últimas impressões, a sua última tinta na sua pena, seus últimos pensamentos, suas lembranças a um jovem chamado Timóteo. Paulo não direciona a sua mensagem aos poucos apóstolos que agora restam, nem à igreja. Paulo vai direcionar sua voz, sua palavra, sua preocupação ao jovem chamado Timóteo. Esse jovem, ele é citado pelo menos 20 vezes na Bíblia e é elogiado pelo menos 12 menções diretas a partir de Atos capítulo 16. O que Paulo está vendo nesse jovem, o que Paulo está fazendo agora é depositando todas as suas fichas na próxima geração. Paulo está dizendo: eu estou partindo, mas eu não vou deixar alguém sem palavra, sem direção. Eu estou partindo, eu estou indo embora, acabou a minha missão, valeu a pena, foi bom demais, acabou a minha missão, meu ministério está encerrando, mas eu não vou deixar nenhum fio solto. Eu vou deixar um direcionamento para aqueles que carregarão a chama do avivamento quando eu partir. Paulo está dizendo: eu estou indo, mas eu vou entregar, eu vou levantar, eu vou direcionar e eu quero trazer para perto o jovem que eu assisti desde o começo do ministério dele. Um jovem que tem limitações, preocupações, suas fraquezas, suas falhas, que tem sua timidez, só que ele está dizendo: eu vou apostar todas as fichas neste jovem chamado Timóteo. O que Paulo está fazendo é, ele está enxergando em Timóteo aquilo que ele queria viver na idade dele. Paulo está olhando para Timóteo e está dizendo: Timóteo, tudo que eu queria era viver aquilo que você viveu quando eu tinha a sua idade, mas eu não tive a oportunidade. Eu estou indo embora e eu quero que você continue a história do discipulado do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Tudo que eu quero, Timóteo, é que você valorize isso que eu e sua mãe, sua avó e todos aqueles que você aprendeu, todos os cultos, todas as canções, todos os ensaios, tudo que eu quero é que você não pare por aqui, mas persiga no caminho de Jesus Cristo, no ministério ao qual você foi vocacionado, Timóteo. Aleluia. O que Paulo está enxergando em Timóteo é aquilo que ele queria viver. E a geração passada, ela tem uma importante missão: aplanar o caminho para a próxima geração pisar. John Wesley diz que o que uma geração tolera, a outra abraça.
Só que o que Paulo está abraçando, o que Paulo abraçou, o que a família de Timóteo abraçou, foi nada mais e nada menos do que a missão de Jesus Cristo, do Evangelho, o discipulado. Enquanto Paulo recebia xingamentos, pedradas, açoites, Timóteo tinha alguém que colocava as mãos sobre sua cabeça e profetizava sobre o futuro dele. Enquanto Paulo não tinha seu pai cristão, mas era um hebreu de hebreu, sua mãe tinha dupla nacionalidade, mas sua família era religiosamente rígida dos rudimentos do judaísmo, Timóteo, muito pelo contrário, ele não precisou passar por isso, nem circuncidado foi, porque sua mãe já era uma crente, sua avó já era crente. Aquilo que Paulo queria, ele viu Timóteo ter. Enquanto Paulo foi chicoteado, passando por tribunais, ele orava, chorava, escrevia para um rapaz, dizendo: permaneça firme, porque o que eu passei, você não vai passar, mas você vai adiante, Timóteo. E sua últimas palavras é a esse jovem, dizendo: enquanto a lenha de Paulo está se acabando, Timóteo, Paulo está cantando para Timóteo: a sua lenha tem muito para queimar. Enquanto a minha lenha, como Paulo, está se acabando no calabouço, ele está dizendo: a próxima geração tem muita lenha para queimar e será incendiada todo esse mundo pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Timóteo significa aquele que adora a Deus. Paulo está dizendo: nem a oportunidade eu tive de adorar a Deus desde criança, mas você tem, porque você nasceu em uma casa onde se glorifica o nome de Jesus Cristo. Aquele que adora a Deus. Paulo está passando o bastão, indo, mas entregando o bastão para a próxima geração, a geração que adora a Jesus. Não é uma geração que tem dupla adoração, mas é uma geração que tem uma adoração direcionada. Não uma geração que negocia princípios, mas uma geração que tem sua vida condicionada e direcionada verticalmente. Não é uma geração que adora verticalmente, mas é uma geração que está conectada com Deus. Não é uma geração que adora influenciadores, cantores, jogadores, influencers, MCs. Não é uma geração que canta funk, é uma geração que adora Deus. E o que faz Paulo passar para esse rapaz o legado, dar continuidade? Ele mesmo cita que é: você tem uma fé sem fingimento. A sua fé não é fingida. Você não é um produto. Você não é duas caras, Timóteo. Você é alguém sem fingimento. Você não é alguém que tem máscaras. Você é alguém que adora Deus sem máscaras. Você não é alguém que usa máscara para adorar, sai do culto, tira. Você é alguém aqui, você é alguém lá, é a mesma coisa. Você não é alguém na igreja e outro na faculdade, você é sem fingimento. Você não é alguém no WhatsApp e outro na igreja, você é sem fingimento. Timóteo, você não é uma pessoa aqui e outra pessoa no treino, você é alguém íntegro, sua fé é verdadeira, sua fé é rica. Timóteo entendeu o que é fé. Ele entendeu que fé
não é algo que eu brinco. Fé não é algo que eu posso fingir, que eu posso maquiar, que eu posso dar um jeitinho. Ele entendeu que fé é a certeza daquilo que não se vê. Que vem dentro das coisas que foram criadas antes de eu existir. Fé é o que eu formo, a fé é o que promove o meu testemunho. A fé não dá para enganar, fé é certeza, é convicção. Paulo está dizendo, eu estou entregando a uma geração que tem convicção daquilo que vive, daquilo que canta, daquilo que prega, daquilo que adora. Não é uma geração que não sabe o que está fazendo, é uma geração que conhece o Deus verdadeiro. Não é uma geração que adora a pau, a pedra, é uma geração que adora o único Deus santo e verdadeiro. A geração dos Timóteos. Meu filho está agora em uma conferência de jovens, e lá a gente chama os jovens que servem de Timóteos. Inclusive ele está mandando mensagem pedindo pix para comer pizza. E às vezes nós estamos olhando para nós, olhando para a nossa geração, e às vezes nós olhamos, nós que somos um pouco mais, eu tenho 27 anos, eu sou um pouco jovem ainda. Nós estamos olhando para essa geração e às vezes estamos olhando elas com algumas preocupações, algumas dúvidas. Só que hoje é uma geração aqui que vestiu uma camiseta e essa camiseta não define eles. Porque eles não são alguém que não tem fé sem fingimento pela camiseta que eles têm, mas pela convicção que já está no coração deles. Quando Paulo está olhando para Timóteo, ele está dizendo, é um jovem que tem suas dificuldades, limitações, preocupações, até mesmo suas ansiedades como jovem. Mas ele sabe aquilo que ele quer. Ele sabe a missão que ele recebeu. Ele sabe quem foi que direcionou ele. Ele sabe para onde ele está indo. Paulo vai dizer, esse jovem é um jovem que chora, porque ele não tem fingimento na fé dele, ele tem convicção. Ele chora, porque ele sabe derramar a sua vida perante o altar. Também ele chora, porque ele sabe como é difícil negar as suas vontades, na transformação do corpo, na mudança de hormônios. O corpo está mudando, as vontades, tantas coisas acontecendo, só que esse Timóteo decidiu não levar em consideração as mudanças, transformações do corpo dele, mas ele está dizendo, o que está acontecendo no meu corpo não vai falar mais alto do que a minha fé. As minhas vontades carnais não vão falar mais alto do que minha fé. Aquilo que eu quero não vai falar mais alto do que a minha fé. A vontade de namorar não vai falar mais alto do que a minha fé. A vontade de beijar não vai falar mais alto do que a minha fé. A vontade de querer ter não fala mais alto do que a minha fé. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E a missão que Cristo vocacionou a mim. Às vezes você olha para você e diz, mas eu sou jovem, o que eu vou fazer? O que eu tenho? O que eu sou? Você já foi vocacionado para uma missão e um propósito. Paulo está dizendo que eu não vou viver de saudosismo, lembrando da minha geração que passou. Paulo está dizendo, eu vou olhar para a nova geração porque ela é melhor do que a minha, vai mais longe do que eu, fará mais coisas do que eu, conquistará mais almas do que eu, irá mais longe do que eu. Meu filho, minha filha, meus sobrinhos irão mais longe do que eu fui. Então eu vou apostar todas as fichas nessa geração de Timóteos. Há uma geração de Timóteos aqui.
É uma geração de pessoas, de jovens, de meninos, de meninas que possuem uma fé inabalável em um tempo difícil. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Quando Deus quer revolucionar, despertar a terra, fazer algo grande, fazer algo novo, revolucionar, mudar, Deus não vai olhar para nós mais velhos, ainda que Deus possa fazer o que Ele quiser, com quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas quando Deus quer despertar a terra, despertar o mundo, despertar em uma revolução, um avivamento, Deus usa os jovens, Deus desperta uma geração nova, Deus desperta uma geração que ninguém dá nada, uma geração muitas vezes subestimada. Deus está dizendo: o que eu vou fazer? Eu vou despertar uma nova geração. No Nepal, se você ligar a televisão, há um jovem de 16 anos revolucionando, dizendo: nós somos livres, nós somos libertos, eu não aceito mais a opressão, eu não aceito mais a crise dentro da minha nação, eu não aceito a desigualdade social, eu não aceito a perseguição. Deus levantou um jovem de 16 anos e disse: ei, está na hora de acordar para uma revolução. Deus quer nos libertar. Está dizendo: jovens, vamos para a rua, jovens, vamos para a praça, jovens, vamos erguer as mangas, porque Deus está nos levantando, porque nós somos aqueles que têm lenha para queimar. Não é uma geração que só sabe mexer com o TikTok, é uma geração que sabe o que é fé. Não é uma geração que só sabe mexer com Instagram, redes sociais. É uma geração que também sabe manusear a palavra de Deus. É uma geração que sabe para quem canta. Uma geração de Timóteo, geração que adora a Deus. Paulo está dizendo para Timóteo: você esteve sem responsabilidade até aqui, mas eu estou indo, e a responsabilidade de conduzir a nova geração, a sua geração, é sua. Responsabilidade. A geração da fé sem fingimento é uma geração que tem responsabilidade daquilo que canta, responsável por aquilo que prega, responsável por aquilo que ora, responsável pela roupa que veste, responsável pela letra que canta, responsável pela amizade que faz, responsável por onde entra, por onde sai, responsável por quem fala, por quem deixa de falar, responsável por aquilo que acredita. Timóteo é um jovem especial. As características de Timóteo fazem ele ser quem ele é. E é o que Deus quer fazer conosco nessa noite. O texto diz que Timóteo, em Atos capítulo 16, verso 1, se você for colocar na tela, põe aí para a gente ler. Atos 16, diz o texto que havia um discípulo. Se você está com a sua Bíblia, se você quiser riscar, havia um discípulo chamado Timóteo, a
aquele que adora a Deus. Filho de uma crente, de um dia crente, mas de pai grego. Isso apresenta algumas divisões já dentro da sua própria casa, mas não impediu ele de ser discípulo de Cristo. A mãe é crente, o pai é um grego. A mãe é uma judia crente, convertida, mas o pai é um grego que adora ao panteão do Olimpo. Só que não impediu ele de ser um discípulo de Jesus Cristo. As diferenças dentro da casa dele não impede ele de servir a Jesus Cristo. Ainda que falta um exemplo concreto, não impede ele de orar, de ler a palavra, de auxiliar Paulo, não impede ele de ser discípulo. A falta de exemplo não impede de eu exercer a minha fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. A falta de exemplo que eu tenho em casa não apaga os bons exemplos que eu também tenho. Ele está dizendo, a mãe é judia, mas o pai é grego. Se você não sabe, naquela época, ninguém dava voz para uma mulher. Todas as inclinações do filho eram para o pai, era para os homens. Só que Timóteo está vendo sua mãe adorar a Deus, cantar ao Senhor, servir a Cristo, servir a igreja. E Timóteo está dizendo, eu estou sentindo despertar em mim a fé em Deus. Eu estou sentindo despertar a mim o amor por Jesus Cristo. Eu estou sentindo dentro de mim a graça de Deus me envolvendo. Oh, glória a Jesus. Não é porque, Timóteo está dizendo, não é porque dentro da minha casa há alguns maus exemplos, ou um mau exemplo, não é porque dentro da minha casa, talvez o meu pai não serve a Deus, mas frequenta talvez um bar, não é porque minha mãe talvez não vai à igreja, que isso me impede de ser cristão verdadeiro. Que isso me impede de acessar o discipulado de Jesus Cristo. O que está acontecendo com Timóteo é que ele está cada vez mais conectado com Cristo. O texto diz, havia ali um discípulo chamado Timóteo. Discípulo é matétes do grego, que significa aquele que está conectado com o seu mestre. O texto quer dizer que conforme Timóteo, um jovem, vai crescendo, ele era jovem, mas já era discípulo. Glória a Deus. Ele era jovem, mas já era do discipulado. Ele era jovem, mas já tinha o seu coração conectado com as coisas de Deus. Aleluia. Há uma geração nessa noite que Cristo está dizendo, os maus exemplos não vão afastar, os maus exemplos não vão romper a nossa conexão, mas vai nos manter cada vez mais conectados no discipulado. A nossa amizade vai começar a se estreitar um pouco mais. A nossa amizade vai começar a se conectar um pouco mais. Timóteo, eu estou conectando você ao meu coração, ao discipulado. Ele não era um olheiro dos discípulos, ele era um discípulo. O texto refere a alguém que está próximo do mestre. O texto refere-se a alguém que está perto do seu Senhor. O texto refere-se a alguém que desde cedo está manifestando uma fé não fingida, mas uma fé rica e inabalável, ainda que as dificuldades se levantem.
Ele está dizendo, ainda que eu esteja em outros lugares, em outros ambientes, eu permaneço sendo discípulo. Glória a Deus. Na faculdade eu continuo sendo um discípulo. Ele era reconhecido como discípulo. Ele não era conhecido como galanteador da escola, ele era conhecido como discípulo. Ele não era conhecido pelas danças do TikTok, ele era conhecido como discípulo. Glória a Deus. Ele não era conhecido por suas habilidades, talvez um atleta, não sei. Ele não era conhecido por ser o mais bonito, a mais maquiada. Ele era conhecido por ser discípulo aonde ele ia. É assim que Cristo irá nos reconhecer e nos reconhece, pelas nossas qualidades espirituais que se manifestam de dentro para fora. Glória a Deus. É assim que as pessoas vão nos reconhecer, discípulos, participantes do discipulado. Quando olharem para nós, vão olhar, olha, ela é tão bonita, olha ele, é tão bonito. Mas ele sabe que quando for chegar perto de você, para fazer alguma gracinha, alguma piada, alguma paquera, vai dizer, eu tenho que chegar direito nela, direito nele, porque ele é um discípulo. E com o discípulo de Jesus Cristo, eu não tenho que chegar paquerando, querendo beijar, querendo namorar. Eu tenho que entender que discípulo sabe o que é oração. Aleluia. Glória a Deus. O texto diz que, como um discípulo é reconhecido? Pedro nos mostra. Quando ele está no pátio, ele fala, e está lá acendendo a fogueira com os manos que ele queria se enturmar agora. Ele disse, eu vou deixar de ser discípulo, vou me tornar com os manos que é contra Cristo. Só que quando ele abre a boca para lançar alguma piada, o pessoal diz, oxe, seu linguajar é de discípulo, Pedro. Você com essas piadas de duplo sentido? Pedro, você com esse linguajar, a tua fala te condena, você se parece com ele. Você é um discípulo, Pedro. Aí Pedro vai querer mudar o jeito dele, né? Não dá jeito então, vou vestir diferente, vou pesar, né? Vou fazer a passada. Aí quando ele anda, alguém diz, até a tua forma de andar te condena. Você estava com ele. Glória a Deus. Aí Pedro vai soltar um palavrão, praguejar. Só que vai dizer, ainda que você queira não parecer, você é reconhecido como um discípulo, porque as impressões dele já estão em você. Você já foi lavado, a graça te encontrou, a graça te abraçou, a misericórdia te lavou. Você foi criado na igreja, cantou nos cordeirinhos de Cristo, Pedro, e agora quer vir falar dessa forma, falar palavrão, querer se enturmar com gente que não é da mesma laia que você. Você é discípulo, é reconhecido lá fora como discípulo, participa do discipulado. Porque discipulado não tem a ver com roupa, tem a ver com essência. Eu me converti com 17 anos. Olha pra mim aqui, olha pra minha cara. Tá olhando minha cara? Tô até de lente, tu viu óculos hoje? Me converti com 16 para 17 anos. Eu era o cara do Zé Curubu, sabe? Todo ciclonizado. Olha para esse cara aí, todo ciclonizado. Festa dos cabula.
levava entorpecente para a escola, empinava a moto, cabulava a aula para no final da saída ir de moto para a escola. Só que de repente, eu estou usando droga, pulei o muro da escola e eu daqui a pouco ouço uma voz dizendo: você não é daí. Eu olhei pro lado e falei: você falou comigo? Ele falou assim: tá loucão isso aí já, né? E as coisas começaram a não se encaixar mais. Fui para a igreja, olhei para a igreja, mesmo sincronizado, e batizei Zé Curvon. Só que eu ia para a escola, sentava lá atrás, comecei a sentar na frente, e eu começava a falar de Jesus para os meus colegas do terceiro ano da escola, do ensino médio. E eles falavam: você está vestido ainda igual a gente, mas você já fala diferente. Minha professora falou: agora você está fazendo lição, do pior aluno da escola se tornou o melhor aluno da sala. Eu falei: professora, é porque eu encontrei Jesus Cristo. Ela disse: mas que igreja que você é? Que igreja? Eu odeio crente. Que igreja é essa que você vai? Eu falei: não é igreja, professora. Eu encontrei Jesus Cristo. Ele muda a essência. Antes de Ele mudar a minha veste, a sua veste, Ele muda a nossa mente, transforma nosso coração. Para Ele transformar alguém de discípulo, Ele não muda primeiro a sua roupa, Ele muda a essência, o seu caráter, Ele transforma a sua cabeça primeiro. É metanoia. Ele diz: eu vou fazer uma mudança de dentro para fora. E a mudança é: a sua fala é diferente, o seu pensamento é diferente, sua posição é diferente, seu posicionamento é diferente, seu jeito de tratar é diferente. Você precisa ser reconhecido como discípulo de Jesus Cristo. É porque na nossa idade a gente tenta se encaixar em alguns lugares para ser aceito. A gente vê os meninos da escola botando touca, boné, andando assim, a gente põe também e começa a andar assim. A gente vê quem é mais conceituado na escola dançar no TikTok, a gente quer começar a dançar também, para se encaixar. A gente vê alguém falando palavrão e o outro dando risada e diz: já que eles dão risada disso, eu vou falar palavrão também para me achar engraçado e eu me encaixar, me enquadrar dentro da forma deles. Eu vejo alguém namorar, minha esposa até colocou assim: vai falar, né? Aí eu vejo alguém namorar e sendo o popular da escola, eu quero ser popular também, eu vou começar a paquerar as meninas, eu vou começar a paquerar os meninos, eu quero ser aceito, eu quero ser aceita. Só que Cristo está dizendo para nós nessa noite: jovens, igreja, vocês serão reconhecidos não por se encaixar no meio deles, no quadrado deles, na roda deles. Vocês serão reconhecidos, respeitados por ter uma fé sem fingimento. Vocês serão reconhecidos por serem discípulos de Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, conhecidos por serem discípulos de Cristo, alguém que pensa diferente, ama diferente. Glória a Deus. Ah, não, mas você é careta. Você não, eu não sou careta, é que eu sei os tempos certos das coisas, eu aprendi um discipulado. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus eu sou um pai jovem de 27 anos, meu filho tem 11, então eu entendo. Entendo um pouquinho mais ali, né? Estou de perto.
por aqui. É discípulo. Todo dia ele faz devocional dele. Todo dia ele faz devocional dele. 11 anos todo dia lutando contra a carne. 11 anos todo dia lutando contra os pratos. Jovem Timóteo, aquele que adora a Deus. Está dizendo, eu sou jovem, mas todo dia eu luto contra a minha carne. Todo dia eu luto contra o meu desejo. Meu hormônio está mudando, eu estou querendo algumas coisas. As coisas estão mudando, mas todo dia eu tenho que dizer, eu fiz meu devocional, eu sou discípulo de Cristo. Eu sou jovem, mas eu sei o que eu quero, eu sei para onde vou. Eu já fui salvo, a graça me encontrou. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. De manhãzinha eu acordo e digo, glória a Deus, eu vou novamente vencer. Eu vou lutar contra a minha carne, contra os desejos do meu coração, mas eu sou discípulo de Cristo. Eu não vou me curvar às minhas vontades. Quem manda na minha carne, no meu corpo, sou eu, pelo Evangelho e pela graça que me salvou. Ser reconhecido como discípulo. Mas não para por aí. Uma das características de uma fé não fingida, 1 Timóteo 1:2, Paulo elogia ele. 2 Timóteo 1:2, Paulo também elogia ele. Timóteo, verdadeiro filho da fé. Uma vida pautada na verdade. E o que mais existe hoje aí fora, e o que parece que tem virado moda na igreja, e tem sido algo uau, é alguém ser verdadeiro. Verdadeiro na sua fé. Verdadeiro em servir a Cristo. Hoje o que mais existe é bagunça, fingimento, mentira, hipocrisia, atores, artistas. Só que Paulo está dizendo, Timóteo, aquele que adora a Deus, verdadeiro filho na fé. 2 Timóteo capítulo 1, verso 2, põe aí. Ao amado filho Timóteo, aquele que adora a Deus, ele é verdadeiro e ele é amado. Timóteo conheceu o verdadeiro amor. Ele não precisou mendigar amor para ninguém. Ser um verdadeiro filho, ser um verdadeiro discípulo, ser alguém que verdadeiramente adora a Deus, ama a Deus, fez ele entender que o verdadeiro amor já o amou. Timóteo, filho de um grego. Isso não significa que talvez para ele não seja um bom pai, mas o texto vai dizer que Timóteo era um verdadeiro filho na fé, um amado filho, alguém que conheceu a paternidade de Jesus Cristo. A paternidade de Deus faz você não aceitar as migalhas do mundo. O amor de Deus, a verdade do Evangelho faz você não aceitar qualquer coisa, porque as pessoas mentem, mas Deus fala a verdade. O que alguém talvez falou, disse, palavras, cadeias de rejeição, palavras que destroem o caráter, a autoestima, não são verdade, não podem destruir o amor de Deus por você. Você é amada, você é amado em Jesus Cristo. Talvez a falta de um pai é doída, é dolorosa, mas Deus está dizendo, eu sou seu pai, eu vou revelar a paternidade em você, para você, através de você. Eu não farei você ter faltas, eu vou suprir as necessidades,
emocionais, espirituais. Muitas vezes a juventude faz a gente procurar amor onde não tem e procurar a verdade onde não existe. A carência hoje ela abrange todas as idades, porém ela é um pouco mais forte na juventude. Não tem idade, mas ela é um pouco mais forte na juventude porque é o momento em que nós estamos fortalecendo nossa personalidade, nosso caráter. É o momento de formação. Só que Paulo está dizendo para Timóteo: você tem uma fé sem fingimento. Você conheceu o amor. Você conheceu a verdade. Você é amado, Timóteo. Ninguém pode tirar esse amor de você. Você não precisa buscar amor onde não tem. A paternidade de Cristo, ela tem o poder de elevar o nosso nível de intimidade. Glória a Deus. Elevar o nível com que a gente enxerga a vida. Quando temos Deus como Pai, é como se a gente subisse nos ombros de um gigante. Uma nova perspectiva. Amado e verdadeiro. Segunda característica, Romanos capítulo 16, verso 21. Está entendendo? Está sendo claro? Tá. Minha voz está chegando lá atrás? Dá um glória aí. Timóteo, meu cooperador. Paulo não vai barrar Timóteo porque ele é jovem. Paulo não vai barrar Timóteo, barrar o avanço ministerial, barrar as oportunidades, a vontade de evangelizar, a vontade de pregar, a vontade de servir na obra de Cristo. Paulo vai dar combustão para Timóteo, dizendo: esse aí, meu cooperador, recebam ele, deixa Timóteo pregar, deixa ele cantar, deixa ele entregar água, deixa ele fazer a oferta, deixa ele passar o saquetel, deixa ele visitar, deixa ele evangelizar. Paulo está dizendo: eu não vou colocar barreiras na nova geração, eu vou deixar a nova geração avançar, porque eles têm o que eu não tenho, ele possui o que eu não possuo, ele tem o que eu não tenho, que é vontade, ímpeto, ânimo, primeiro amor. Eu não vou barrar Timóteo, são os Timóteos que acessam lugares que eu, Paulo, não acesso. Deixa Timóteo ir, deixa Timóteo fazer. Timóteo, meu cooperador, prega, canta, adora, ora, visita, dá uma saudação, vai evangelizar. Me lembro, eu tinha saudade. A gente acordava cedinho no domingo. E eu que acordava, né? Eu acordava para jogar bola. Desde 7 anos, sozinho, minha mãe me acordava. Só que quando eu encontrei Jesus, eu morava na casa da minha mãe ainda. Eu dizia: mãe, eu estou indo para a escola dominical. Eu estou indo para o ensaio. E depois eu vou evangelizar. 5 horas eu volto, tomo meu banho e vou para a igreja. Mãe, todo domingo, eu já pegava meus panfletos, pegava minha Bíblia, aquela Bíblia de estudo pentecostal grossa, está guardada até hoje em casa. Ele dizia: mãe, eu vou buscar a Deus, porque eu almejo o ministério. Deus me chamou para uma missão, eu fui vocacionado, mãe. Eu me lembro que eu estava em sonho, dormindo, tão
um jovem, cheio de coisa. Eu ouvia a voz de Deus dormindo, Anthony, desperta. E eu ouvia, é a mesma voz que me chamou quando eu estava fumando maconha. E ele disse, cortou toda aquela brisa. Ele está me chamando, mãe. Eu acordava e disse, mãe, eu estou ouvindo, mas não ia para a igreja ainda. Ela voltou agora esse ano. Eu dizia, mãe, eu estou. E ela dizia, esse dele está diferente. Vai para cima, Anthony. Vai, Anthony. Vai, Timóteo. Brilho nos olhos, olho no coração, chama na cabeça. Você tem muita lenha para queimar ainda. Deus está dizendo para você. Você tem muita lenha para queimar ainda, diz o Senhor. Vai, Timóteo, meu cooperador, minha cooperadora, cantora, pregador. Vai, Timóteo, queima a lenha que você tem, Timóteo. A gente tinha um grupo de evangelismo, eu conheci minha esposa lá. Glória a Deus. Participava de um grupo de evangelizar para lá e para cá. Chegou um dia que aí a minha esposa foi lá no Moleque de Suzano, comeu até carne de capivara sem saber. É Timóteo, cooperador. O que Paulo está dizendo aqui, uma fé sem fingimento, ela precisa exercitar a fé, exercitar aquilo que está vivendo. Aquilo que você vive em Deus não pode estar paralisada, encaixotada aqui. Você precisa extravasar sua vida ministerial. Você precisa tirar a timidez. Você precisa extravasar, manifestar toda essa vontade que está dentro de você, esse ímpeto. Paulo está dizendo, eu não faço o que Timóteo faz. Andava, sapato todo aberto, de terno. Eu gostava, agora não gosto muito de terno, não. Vou confessar meu pecado. Não gosto de terno mais. Mas daí que eu me converti, colocava terno maior, brilhante. E dizia, mãe, eu vou ser pregador agora. Para quem queria ser o ladrão. Glória a Deus. Mas eu ouvi Cristo me chamar dizendo, Antônio, meu Timóteo, tem uma obra para você. A gente frequentava um baile funk lá no Nazaré. E aí quando eu me converti, e aí eu mais pastor, que eu não tinha, o meu ia todo domingo, a gente lá não tinha um baile funk, a gente pegava um pedestal igual esse, uma caixa de som que tinha abelha, né? A gente começava a gritar, Jesus vai salvar você. Aí tinha na biqueira, começava a abraçar todo mundo, orar, Jesus vai salvar, Jesus te ama, Cristo ama você. Cadê isso nos meus jovens? Eu quero que você rompa com a timidez. Vai, meu filho, tem gente aí fora querendo ouvir o que só você tem. Vai! Para um monte de coisa a gente não tem vergonha. E aí, caramba, você era o cara, era cheio de namoradinha. Eu falei assim, mano, eu conheci um amor maior. Nada me tira do meu foco. Nada me tira do meu foco. Eu falei, minha mãe, eu estou contando de você porque isso aqui é vivência prática. O evangelho é prática. Eu namorava. Eu tinha, como jovem do mundo, eu tinha relações sexuais ativas. Só que quando eu encontrei a Cristo, passou 4 meses. Um belo dia, eu falei, o que eu vou ser quando eu crescer? Tenho 16 para 17 anos. A palavra diz que nenhum soldado que quer batalhar a batalha de Cristo
se embaraça com coisas dessa terra. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu fiquei perturbado. De repente, voltei no culto e eu falei: eu quero viver para Jesus Cristo. Minha mãe, você vai fazer isso mesmo? Você vai parar de namorar? Gosto tanto dela, bonitinha, não faz mal para ninguém. Eu falei: mas faz mal para a minha vida com Deus. Eu quero o ministério, eu quero Jesus, eu quero viver uma vida além das expectativas. Eu tenho muito para viver ainda. Eu falei: eu não vou entregar a Deus o pior da minha vida quando eu estiver mais velho. Eu vou entregar para Deus toda a minha juventude. Então não tenha medo de envergonhar alguém, dizer não para alguém, porque você vai dizer sim para Cristo. Alguém vai dizer para você: ah, mas você é tão bobo, você é tão boba, só você não namora do nosso grupo da escola. Você vai dizer: é porque eu tenho uma fé não fingida, colega. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Filipenses capítulo 2, verso 20 ao 22. Eu gosto assim, tá? Abre aí, põe aí, irmão. Põe 19, por favor. Você está acompanhando aí, né? Não coloquei nada agora. Mas o 19, põe o 19. Espero no Senhor Jesus enviar a Timóteo o mais breve possível para vocês, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês. Verso 20. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupa tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não de Jesus. Quarta qualidade de uma fé não fingida: alguém que não busca os seus próprios interesses, mas busca o interesse de Jesus. Timóteo cuida de pessoas, cuida da igreja. E ele cuida das coisas de Cristo, da vontade de Cristo, dos sonhos de Cristo. Timóteo está dizendo: até aqui eu vivi o meu sonho. A partir do meu encontro, eu quero viver os sonhos de Jesus Cristo para a minha vida. Até aqui eu quis ser isso, eu quis ser aquilo, eu sonhei aquilo outro, mas agora eu quero viver não os meus próprios interesses, porque a minha fé não é fingida. Eu quero viver os interesses de Jesus para a minha vida, porque eu sei que quem cuida das coisas de Cristo, Ele cuida dele, Ele cuida do futuro, Ele se preocupa comigo. Aleluia! Esse é o momento onde a gente começa a conhecer a vontade de Deus. E em nenhum lugar está escrito que a vontade de Deus ela é fácil. Ela é simples. E ela não dói. Vai dizer que ela é boa, perfeita e agradável. Mas antes de ser boa, perfeita e agradável, ela dói, ela aperta, porque ela esmaga os meus próprios interesses, o meu próprio ego, a minha vontade, o que eu quero. O livro Deus que Destrói Sonhos, não sei se você já leu, você já leu para jovens. Se você não leu, você vai comprar e vai ler. Aí eu vou dar risada. A capa do livro tem alguém que tem uma casquinha de sorvete, um sorvete no chão, o conteúdo do sorvete no chão. Porque é isso. O filho maduro não chora pelo sorvete que cai. O filho maduro não chora pela vontade não feita. O
O filho maduro não chora pelos interesses dele não sucedidos. O filho maduro não se preocupa com sua própria vontade. O filho maduro não se preocupa com sua carne. O filho maduro se preocupa com os interesses de Jesus. Ruios, filhos maduros. A palavra para Timóteo, filho verdadeiro e amado, ele é um ruios, é um filho maduro. E eu já encerro. 2 Timóteo 3, 10 a 11. Um jovem com firmeza. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Verso 11. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, as quais tive que enfrentar. Ele poderia estar jogando videogame, ele poderia estar jogando bola, ele poderia estar fazendo um monte de coisa, e não é proibido, mas ele decidiu ser um discípulo. Ele poderia fazer tudo que um jovem da idade dele no mundo faz, mas ele decidiu ser diferente. E hoje há dois caminhos para você. Você poderia estar fazendo isso, e você pode estar fazendo isso aqui que ele está apresentando para você. Eu gosto como Paulo fala, na segunda carta, capítulo 1, verso 6. Eu venho te lembrar que você reavive o dom de Deus, que não vai chegar, que já está em você, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de covardes, mas de poder, de amor e de moderação. Glória a Deus. Ele está dizendo, o que está dentro de você é muito maior do que você pensa. O que está dentro de você é poder, dunamis do grego, dinamite. O que está dentro de você é o poder de Deus que o mundo não tem, mas vocês, meus discípulos, têm. O que está em você é o espírito que o mundo não possui, mas vocês possuem. É a criatividade que o mundo não tem, mas vocês têm. É a essência que o mundo não tem, mas vocês. É o talento de Deus que o mundo não tem, mas vocês possuem. Não vai chegar, já está. Glória a Deus.